Boa noite a todos. É com imenso prazer que estamos aqui na Casa Espírita Consciência e Vida, nessa casa de amor, de cura, de paz, que tanto nos consola nos nossos momentos de aflição, falando sobre as máximas do Cristo, falando o que o Cristo veio nos trazer em diferentes momentos da nossa vida, para que possamos refletir sempre, dando um caminho, uma luz e um sentido para a vida. Tema esse da nossa palestra: Jesus, um sentido para a vida. E nessa caminhada da vida, todos nós nos questionamos, em seus diferentes momentos, acerca do que é a vida, do porquê de viver. E vamos andando nessa estrada espinhosa, rebatendo as nossas angústias e adentrando no íntimo do nosso eu. E muitas vezes nos questionamos: o porquê estamos sofrendo? Para que estamos sofrendo? O porquê essa dor se alastra dentro dos nossos corações, trazendo angústia, ansiedades e depressões? E ficamos à mercê de pensamentos que nos agarram e que não nos libertam. Para tanto, a doutrina espírita consoladora nos traz esse remédio, nos traz esse lenitivo para a alma, que nos acalma, que faz colocar o trem da nossa consciência nos trilhos da vida, para que possamos seguir para o horizonte divino, onde em Jesus encontramos esse sentido. Então a Casa Espírita Consciência e Vida vem nos presentear com esse tema, nos fazendo refletir a importância do Cristo, das suas máximas, das suas passagens, para que nesse contexto, façamos um paralelo ao nosso momento atual, às nossas dores atuais. Como Jesus queria que nós nos portássemos? De que maneira podemos usar a sabedoria de vida, transformando ou ressignificando essas dores, essas agonias, em força, para que possamos suplantar essas adversidades e seguir em frente. Ora, meus amigos, tivemos diversas passagens onde o Cristo nos mostra psicologicamente que devemos ter força, orar, vigiar, buscar, pedir. E ele, dentro desse processo, nos trouxe outro item fundamental para que tenhamos sucesso nas nossas lutas: a resignação. Essa resignação que tem como a paciência a grande aliada, onde o ser humano vai construindo o seu castelo de vida. E nas suas torres, ele encontra um contato com o sol, com a libertação para o cosmo, tendo uma consciência da imortalidade da alma. E essa consciência da imortalidade lhe dá uma garantia de que existe vida além da vida. E de que todo esse contexto de pensamentos e de resignação encontra uma corrente similar dentro do universo para que venha te amparar, para que venha a lhe dar um sustentáculo profundo no sentido da vida. E esse sentido para a vida ocorre em diferentes momentos da nossa existência. Seja no ambiente de trabalho, seja nas nossas relações afetivas, seja até aqueles abastados que de tudo tiveram, mas que tiveram muitos deles que tiveram pouca capacidade de se frustrar. E quando vem a frustração, termina entrando em equívocos que muitas vezes levam às vicissitudes, lhe tornando um ser humano triste, angustiado. Aí entra a nossa doutrina consoladora, nos resgatando,
nos trazendo de volta para o nosso eixo, colocando a fé, mãe da esperança e da caridade, como nosso guia, que nos leva a alcançar essa chama divina que nos torna seres capazes. A fé. A fé que remove montanhas. Aquela fé que nos dá o discernimento para que suplantemos as adversidades da vida através de insights divinos, onde os nossos mentores espirituais aí trabalham, nos inspirando, descortinando a cegueira a qual estamos acostumados, tirando-nos desse painel do vitimismo, das lamentações. Porque para termos um sentido para a vida, precisamos de 2 quesitos: coragem e vontade. A coragem e a vontade impulsionam as correntes magnéticas do cosmos em nosso favor, construindo uma egrégora ou uma camada energética no nosso derredor, onde vamos aproximando energias afins, pessoas afins, e trazendo para o nosso lar, para os nossos ambientes, boas perspectivas de vida, vontade de viver, paz interior, mesmo diante das enfermidades, das dores e das tristezas. Teremos um sentido para a vida, porque teremos uma certeza de que existe algo mais profundo e algo mais consistente que podemos nos agarrar. E aí passamos a atrair pessoas com esse mesmo propósito, já sensibilizadas. Porque uma das grandes características de pessoas que já têm um sentido para a vida é a sensibilização do seu coração. Ora, irmãos, o quanto estamos necessitados de nos sensibilizarmos. Sensibilizarmos-nos para enxergarmos. Sensibilizarmos-nos para ouvirmos as dores alheias. Sensibilizarmos-nos para sentirmos as emanações benéficas dos céus que insistem em adentrar os nossos corações, nos tornando almas melhores. E é o que queremos ser. Almas melhores. Então, através da Boa Nova, o Cristo há 2000 anos veio transformar a água em vinho nas bodas de Caná, fazendo a festa daqueles ainda materialistas, mas que já sentiam uma nova perspectiva por estarem já vinculados a uma energia superior. E assim somos nós. Quando nos vinculamos a energias superiores, vamos encontrar irmãos motivadores. Vamos encontrar esse sentido para a vida baseado na prática do Evangelho, na prática dos nossos cultos ao Evangelho, na prática da caridade, na prática de uma motivação de alguém, na prática em fazer sorrir, na prática em orar, na prática de orar. E o sentido da vida vai se constituindo como um alicerce sólido, onde mesmo que percamos em um momento da vida esse sentido, de pronto a nossa bússola passa a se reorientar e recalculamos a nossa rota interior. E o norte da vida passa a ser Jesus. Passa a ser tudo o que ele nos pregou, de uma forma bem interpretada, psicológica, se utilizando da paciência e resignação, silenciando as nossas mentes, que é o que ele mais pediu, o Espírito de verdade, para que ele pudesse construir em nossa alma um jardim fértil, com lírios, perfumes
onde o sol brilhará para sempre. Então a paciência, silenciar a nossa mente, exercitar a prática do amor. Afinal, ele nos dissera que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a gente nessas 3 pontuações adentra a 4ª, indicando que fora da caridade não há salvação. Em que para termos um sentido para a vida, precisamos praticar a caridade. Em que ele não nos dá outro caminho para termos um sentido, a não ser a prática da caridade. Quaisquer que seja a prática da caridade, da mais humilde e mais silenciosa, ou aquelas onde farnéis são coletados em datas comemorativas e assim doadas. Entretanto, nesse momento de vida, onde estamos na presença da ausência, fora do contato físico, atormentados pela morte batendo à nossa porta, nunca precisamos tanto da prática da caridade moral, daquela prática do falar palavras positivas de motivação, daquela prática de ouvir o nosso próprio ante as suas ansiedades, as suas depressões que vêm assolado a todos nesse momento. E essa caridade moral, ela requer muito de nós. São Francisco nos falara que é dando que se recebe. E é assim que nós encontraremos o que queremos, o que buscamos nas nossas orações. A partir do momento em que passamos a doar, em que não coloquemos sempre as nossas dores, os nossos problemas à frente, mas sim exercitando também, em que pesem os nossos problemas, ouvir o outro. E aí nós vamos acessando a camadas energéticas que irão combater as nossas dores, nos dando a alegria de viver. Porque temos um propósito de ajudar, e os céus darão as respostas, meus irmãos. Esforcemo-nos em sairmos desses painéis de vítimas, de lamentações, sempre engendrados no mesmo ciclo, em ciclos repetitivos que nos tiram sentidos certos da vida. Aí é que entra a coragem e a vontade. E dentro dessa suavização pela evangelização, nós vamos acalmando os nossos corações, a nossa mente, tornando-nos leves e, consequentemente, recepcionando essas intuições que os espíritos amigos, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, tanto têm para nos dar. E como um clarão que vem ao nosso olho, criamos a consciência e vida. E aí vamos, no decorrer do tempo, transformando o nosso ser, onde em um momento futuro, os outros precisarão nos conhecer novamente em virtude da nossa transformação. Transformação, autoconhecimento, autodescobrimento. Ora, meus amigos, o quanto isso é doloroso, mas o quanto isso é prazeroso, que nos liberta. O autoconhecimento faz com que nós acessemos monstros interiores, acessemos ideias que servem como gatilhos, disparando ansiedades e medos. Porém, ao acessarmos, estamos tendo contato, aceitando e extirpando esses monstros, ou ressignificando esses monstros dentro dos nossos corações. E entra Deus. E entra Cristo, nos abraçando, nos consolando. E entra a nossa casa espírita amada, que faz esses trabalhos maravilhosos,
sejam fisicamente através dos passes, das curas, dos alinhamentos, de toda essa terapêutica espírita em geral. E nos nossos lares reproduzimos a casa espírita através do culto ao Evangelho no lar, de boas leituras, de boas visualizações, de vídeos que nos motivam. E toda essa conjuntura nos liga cada vez mais àqueles que nos querem ver bem, que nos querem bem. E aí, como um passe de mágica, no decorrer dos dias, vamos encontrando o sentido para a vida. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, onde ele nos fala no seu livro Em Busca de Sentido, ele nos diz que a paciência, que o sucesso requer paciência e que vivamos o hoje, que precisamos construir um presente sólido e o sucesso é consequência da construção desse presente sólido. Onde fazendo um bom presente, cuidando do hoje, cuidando do nosso corpo físico, cuidando da nossa alma, porque só depende da gente, nós estaremos fazendo um amanhã melhor. Nós estaremos fazendo um amanhã sem essas expectativas acentuadas que construímos em amanhãs em virtude das nossas ansiedades. E muita gente, infelizmente, deixa de viver o presente, deixa de viver até suas conquistas, sempre a busca, muitas vezes coisificando pessoas, objetificando pessoas como seus amuletos para a felicidade. Sempre jogando a felicidade em um bom trabalho, em um bom relacionamento, em uma boa roupa, em estar bem no Instagram, em uma rede social, repetindo posturas doentias de falsas aparências, não sabendo que torna refém tanto ele quanto os outros. Tanto ele, através da imagem que vai ter que se postar sempre, de uma pessoa feliz, de uma pessoa que precisa sempre estar andando em determinados ambientes para se mostrar dentro do contexto social. E dos outros, causando muitas vezes de forma hedionda traumas, porque nós somos responsáveis por aquilo que projetamos para os outros. E em virtude da nossa mente frágil, passamos a idolatrar aqueles que plantam mundos utópicos, mundos fantasiosos, onde nós queremos ser aquele mundo. E aí entra a frustração. A frustração que nos atormenta. E as mentes mais fracas passam a querer buscar aquele mundo encantado. E aí entram as crises existenciais, a perda do sentido. E aí vem as depressões. Então, meus amigos, são chegados os tempos nesses processos regenerativos para mundos regeneradores, em que a divindade tem nos mostrado de forma muito contundente a urgência em nos buscarmos, em nos trabalharmos psicoterapeuticamente, espiritualmente, para que nos conduzamos a um autoconhecimento mínimo, para que entendamos o porquê de aqui estarmos, para que compreendamos a importância da simplicidade da vida. Porque não mais só estamos observando isso. A humanidade está se satisfazendo com vãs ilusões, com um materialismo acentuado, cada vez mais vitimando pessoas dentro dos seus
mundos negros, causando desencarnes horripilantes, tristes, espíritos que ficam por anos, décadas, presos à matéria, em sofrimentos absurdos. Porque esse sofrimento que parte para lá é apenas um sofrimento que aqui já estava sendo consumado. Então é interessante esse processo de desmaterialização. É interessante que, para encontrarmos um sentido da vida, encaremos o Cristo como Ele o é, não adequando o Cristo aos nossos caprichos, não adequando o Espiritismo aos nossos caprichos, não adequando as religiões aos nossos caprichos, mas encarando-a face a face. Porque quando a encaramos, a doutrina vai revelar os nossos monstros. E aí precisamos baixar a cabeça e nos melhorarmos. Saber o quanto somos egoístas, vingativos, materialistas, com vícios de sexo, de álcool, não é demérito. Mas o mérito está quando nós reconhecemos, porque todos nós estamos doentes. Não existe um ser humano hoje na Terra que não esteja doente. E não existe um lar que não esteja passando por uma dor. E é fundamental encararmos Jesus de frente. E não como parte acessória do nosso cotidiano, onde eu tenho agora um tempinho, vou orar, vou à casa espírita. Porque todos nós, meus amigos, que conhecemos essa doutrina espírita, é necessário falar isso. Nós temos acesso ao despertar. E quando nós despertamos e nos afastamos, nós somos muito cobrados. Sejam por remorsos, sejam por dores, desequilíbrios, porque a quem é muito dado, será muito cobrado. E aí a gente vai se afastando do sentido da vida, ou melhor, a gente vai perdendo o sentido da vida e muitas vezes nos questionamos por que eu estou perdendo esse sentido. Mas às vezes você está perdendo o sentido de Deus. Thomas Hardy, esse americano, o grande pensador, nos falara que o homem perdia o sentido de Deus. E nós fazemos um paralelo. A humanidade perdeu o sentido de Deus e da vida. Essa tecnologia que tanto nos conecta, mas que tanto nos afasta. Nos afasta de nós mesmos. Tornando as pessoas coisas, usufrutos passageiros. E isso, em constância, nos torna vazios. E estar vazio é estar sem sentido para a vida. E se nós formos fazer uma reflexão profunda de o porquê estarmos sem sentido para a vida, nós vamos encontrar respostas. Porém, precisamos nos encarar. Saber que muitas vezes estamos usando as pessoas. Saber que muitas vezes estamos nos aproximando por interesse. Saber que muitas vezes estamos querendo que o Cristo se adeque a gente. Que o Espiritismo se adeque a gente. E aí vem o dardo da verdade, penetrando o nosso coração, nos fazendo doer, para que reconduzamos a nossa caminhada mais simples, mais humildes. Porque a humildade é dentro da dor que vemos a humildade. Que vemos as máscaras da arrogância e da dureza cair. E a partir daí os espíritos superiores passam a nos trabalhar. Porque bem-aventurados os pobres de espírito. Porque bem-aventurados os misericordiosos.
Bem-aventurados, traduzindo, felizes. Bem-aventurados os brandos e os mansos e pacíficos. Esses herdarão a terra. Esses herdarão as boas relações, onde o bem irá predominar em seus corações, mesmo nesse mundo de provas e expiações. Porque a consequência de estarmos bem aqui é galgarmos um mundo de regeneração. Então o homem vai nessa busca pela alegria de viver. O homem vai nessa procura pelo bem-estar. E na questão 719 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos, perguntando se merece censura o homem que procura o bem-estar. E os espíritos respondem que é natural o desejo de bem-estar do homem. Entretanto, meus amigos, os espíritos, no decorrer disso, falam: Deus só proíbe o abuso. Para Deus, o abuso não é interessante. E aí nós nos questionamos: será que não estamos abusando dessa busca pelo bem-estar? Muitas vezes esquecendo quem está do nosso lado. Adentrando os nossos campos do egoísmo e do orgulho, agredindo quem no convívio do nosso lado, subjugando quem convive do nosso lado. E nesse mesmo questionamento, Kardec, os espíritos amigos falam que ele não condena o nosso bem-estar, mas ele condena aqueles quem se usa de outrem para crescer. E aqueles que usam o outro, que usam essa sua condição para diminuir os outros, nem com as forças físicas, nem com as forças morais. Então esse conjunto, gente, de reflexões é que a gente vai entendendo muitas vezes a causa da nossa perda de sentido. E aí nós encontramos em Jesus muitas dessas respostas. E aí nós caminhamos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec nos brinda com essa interpretação mais aprofundada dos Evangelhos e nos fala da missão do homem no mundo. Que a nossa missão aqui no capítulo 17, de que estamos aqui para sermos felizes. De que o homem no mundo tem por missão conduzir os seus semelhantes para caminhar, para que caminhem juntos, em prol do bem e em prol de uma consciência reta, para que possamos herdar o céu. Para que possamos herdar os céus, mesmo aqui na terra. Porque quando já estamos herdando o céu aqui na terra, já estamos construindo um campo espiritual. Já estamos construindo o nosso terreno espiritual quando do desencarne. Porque estaremos mais lúcidos, estaremos mais equilibrados. E apenas a morte seria um despertar. Passaríamos pela agonia da passagem, mas de pronto despertaríamos em uma nova consciência. E certamente, muito certamente, com menos dores. Com a libertação da alma, como se estivéssemos volitando dentro da nossa própria paz interior. Aí é o sentido para a vida. Pontuemos o que nos tira a paz hoje, meus irmãos. E aí cada um vai fazer uma reflexão de si mesmo. Minha ansiedade? Estou com depressão? Estou ansioso? Eu tenho um péssimo convívio familiar? Eu tenho passado por dores altos e baixos constantemente? Aí eu já entro em outra pergunta. O que é que eu estou fazendo para melhorar isso? Eu estou fazendo isso realmente com fé?
ou buscando sempre cabides psicológicos para alimentarem o meu ciclo. E quando chego ao final do ciclo, eu estou bem, mais forte. Entretanto, dias depois, aí caímos em nova queda. E aí usamos os mesmos amigos, os mesmos recursos e vamos alimentando ciclos. E não nos oportunizamos a nos psicoeducarmos através de outros tratamentos. Um tratamento espiritual mais profundo, um tratamento psicológico mais profundo, um tratamento psiquiátrico, por que não, mais profundo, até porque a doutrina espírita, ela está passo a passo com a ciência. Ela não nega medicação para quaisquer que sejam tratamentos. Entretanto, precisamos primeiramente, logicamente, encontrarmos as causas dos nossos sofrimentos, para que um acessório químico venha a ser apenas um momento temporal e não apenas uma bengala. E para tanto estamos hoje sendo presenteados com uma gama de tratamentos psicoterapêuticos transpessoais que nos acalma através de imposição de mãos, de reiki, acupuntura, massagens. Nas casas espíritas, através da terapêutica espírita energética. Mas só depende de nós. Só depende de nós. Avante, meus irmãos. Ter um sentido para a vida é paralelamente também termos dores. O Cristo já nos dissera: pega tua cruz e segue-me. Mesmo com os sofrimentos, estamos seguindo o Cristo. Precisamos segui-lo. E nós, como espíritos espíritas, precisamos concorrer para essa harmonização geral, como observamos na questão 558 do Livro dos Espíritos, onde ele fala da missão dos espíritos: contribuir para a harmonização geral, executando a vontade de Deus, do qual todos os espíritos são ministros, assim como nós, e principalmente nessa condição de espíritas, nesse momento de turbilhão do planeta, em virtude dessa pandemia, precisamos ser espíritas. Precisamos nos esforçar para levarmos a caridade moral, a caridade do equilíbrio para aqueles que estão do nosso lado, a caridade de segurar aqueles que estão na queda, porque nós também estamos na queda. Mas quando nós seguramos, nós também encontramos no outro um sustentáculo e nós andamos juntos. Ouçam as pessoas, levem uma palavra cristã para as pessoas, porque você também vai estar ganhando um sentido para a vida. São energias cósmicas que vêm para os nossos centros energéticos, nos alinhando quando nós passamos a emanar energias caridosas. Isso é física. Então vamos ser espíritas nesse momento. Vamos levar concórdia. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvidas, gente, vamos levar a fé. A perda do sentido para a vida está quando também nós desestimulamos a fé nos outros, apontando defeitos, desmotivando, sempre concorrendo para o fracasso do outro. Paremos de observar defeitos dos outros, pelo amor de Deus.
Vamos elogiar. Mesmo que a pessoa esteja com olheira, com tristeza, engordou, vamos falar coisas boas, não aponta. A gente não sabe o que está passando na cabeça do outro. A gente não sabe quantos monstros aquela pessoa carrega. Sejam trazidos de uma infância agredida, de uma enfermidade, de uma depressão, de crises de ansiedade. Temos que ter respeito com os outros. E tenho visto muitos desses que assim não procedem, entrando em turbilhões de vícios, tormentos agressivos, que desembocam em loucura e suicídio. Então é interessante reformularmos a nossa maneira com que tratamos os outros, para que também possamos nos tratar assim, nos exercitando em nós o auto-perdão, o auto-amor, a autoconcórdia, estimulando grupos de oração, estimulando evangelhos nos lares, estimulando os outros com frases, mesmo que sejam essas frases clichê em WhatsApp, em Instagram, mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Construam suas páginas com gotas de luz, porque ao mesmo tempo em que você ampara, você é amparado, porque muita gente vai estar orando por você também. Tudo é via de mão dupla, meus amigos. Não que estejamos fazendo isso esperando nada em troca, mas o retorno que vem para nós é consequência. Em momentos de ingratidão, baixemos a nossa cabeça e, como dizia nosso grande Bezerra de Menezes, todo espírita deve guardar a ânsia de ser compreendido e da gratidão. Levemos alegria para os tristes. Mesmo que estejamos tristes. E mais ainda, saibamos pedir ajuda. Vamos buscar ajuda. Não é feio. Não é demérito. Os mais fortes são aqueles que sensibilizam seus corações. O mundo está aí nos mostrando isso. Falsas aparências de virilidade, tanto no sexo masculino e no feminino, e por dentro um poço de fragilidade emocional. E a gente vê pessoas serenas, com uma grande capacidade de enfrentamento de crises, independente de musculatura, de tamanho, classe social. Uma envergadura emocional capaz de conduzir massas, onde o sorriso, a doçura é o que liberta. Vejamos tantos aqui que passaram e tantos que estão aqui. O nosso nobre Divaldo Franco, com a doçura de um grande homem. A nossa irmã Dulce, um corpinho frágil, mas com autoridade moral enorme. O nosso Francisco Cândido Xavier. Os nossos espíritas anônimos, os nossos evangélicos anônimos, os nossos católicos anônimos que tanto servem aos outros. Mas o seu cartão de visita é pautado, é adornado pela doçura. E encontramos seres extremamente potentes, fortalezas psicológicas. São os nossos modelos e guias. O coração sensível é aquele coração que está incrementando as suas veias e artérias com o sangue da vida e o sangue da força, encontrando, consequentemente, um sentido de viver. Tudo isso nos leva ao sentido de viver. E a gente, pessoal, vai encontrando pessoas legais na nossa caminhada, que nos seguram, que nos conduz, que nos abraçam, que nos amam, como se fossem reencontros de espíritos. Não tinham encontrado antes porque estavam vibrando em faixas
ainda de ilusões, ainda do materialismo, do sensualismo acentuado, porque ser sensual não é pecado, não é errado. Ter orgulho não é errado. Aliás, São Paulo já nos dizia, Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E essa caminhada a gente vai colocando os nossos pontos de luz, deixando um rastro de alegria para aqueles que passam no posterior. Assim foi o Cristo. Esse Cristo que nos mostrou que a alegria de viver, que a alegria de estar pleno, é sermos humildes, é sermos filhos, seus irmãos menores, filhos de Deus, pautados em características que só dependem de nós e dos nossos corações. O Cristo não nos trouxe simbologias exteriores para sermos felizes, mas Ele nos pediu apenas transformações interiores. Amar ao próximo, a caridade, desviar do orgulho, não ver a lança no olhar do outro, que essa mão não veja o que essa deu, a humildade. E Jesus vem nos trazendo também essa capacidade de com Ele nos ligarmos através da oração, onde Ele nos dera um roteiro da oração, da sua oração. Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, ao teu reino. Seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, olha lá, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Será que estamos perdoando? E não nos deixeis cair em novas e terríveis tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Então é um conjunto de rogações a Deus, onde Ele também nos convoca para que perdoemos. E o perdão tem uma importante profundidade no nosso processo de sentido para a vida. A falta de perdão nos destrói, nos faz enfermos da alma, porque o perdão, ele nos liberta não do algoz ou aquele que nos ofendeu, mas de nós mesmos. E a caminhada do outro pode seguir, independente do que ele vá fazer. Mas a partir do momento em que você corta esse cordão magnético, negativo, tóxico, que te liga ao outro pela falta de perdão, há uma dupla drenagem negativa, onde ambos vão se consumindo. E muitas vezes concentrações energéticas em determinados pontos do corpo causam enfermidades. Seja na garganta, no estômago, no peito, na cabeça. Então, esse perdão que é fundamental. Vamos nos esforçar. Vamos nos adaptar a essa condição de cristãos plenos, no sentido de libertar o outro. E muitas vezes, através das nossas lágrimas. É bom chorar. Homem chora. Já dizia um grande músico aí que homem não chora. Eu não ouço muito, mas a gente vê sempre em os lugares esse som. Homem chora, mulher chora. Jesus chorava. Francisco de Assis chorava.
Chico Xavier choravam. Porque todos vieram nessa academia, nessa escola, nesse educandário, nesse sanatório chamado Terra. Beethoven chorava. Onde ele com a ode e a alegria, nos convocava para alcançarmos os céus. Tanto que a sua inspiração foi através de lágrimas, porque ele não mais ouvia. Ele teve a alegria da conquista, da paz e do seu reconhecimento através de palmas em Viena, através das suas lágrimas e da sensibilidade do seu coração, com a 9ª Sinfonia. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é esse bálsamo de alegria, para que tenhamos amorosidade, gratidão, esses remédios para a alma. Deus não é vingativo, Deus é Pai, Deus ama. Esse pecado não mais existe nos nossos corações, porque a doutrina espírita vem nos mostrar que a cada um, segundo as suas obras, e que a culpa em nós construídas são as nossas responsabilidades. Que as penas eternas, também construídas pelas religiões, são consequências justas, mas que nós podemos construir no nosso futuro e que o amor cobre a multidão de pecados. Que o trabalho na nossa vida não é um castigo, que é bênção. O trabalho do nosso dia a dia, se estamos aqui, trabalhadores de rua, policiais, advogados, médicos, enfermeiros, vendedores, comerciantes, vamos fazer com amor isso, gente. Jesus só quer isso da gente. Vamos fazer com amor, porque o futuro é consequência desse amor que hoje empregamos. E assim nós iremos conquistar um sentido para a vida. E que sacrifícios são normais. E que esses sacrifícios constituem peça fundamental para a nossa evolução. Porque com os deuses e com Deus não se negocia. Porque Ele nos deu leis para seguir. Lei de amor, lei de justiça, misericórdia. E consequência de tudo isso, o merecimento. E dessa forma, vamos, como filhos, como seus filhos, amorosos, alegres, corajosos, firmes nessa caminhada, meus amigos. Então é com muito amor, com muita humildade, que convoco todos a buscarmos dentro de nós esse sentido para a vida, tendo o Cristo, tendo essas práticas positivas diárias, dominando os nossos pensamentos negativos, os nossos pensamentos de censurar o outro, de julgar o outro, silenciando ante as ofensas, cuidando do nosso corpo através de uma atividade física, de uma caminhada, do nosso espírito através do culto do Evangelho no lar, das nossas orações, das nossas práticas saudáveis, práticas da alma. Se estamos enfermos, vamos exercitar a nossa fé. Vamos orar cada vez mais. Então tudo isso constitui um conjunto de pontos que vai nos fortalecer e dar um sentido. Não estou dizendo aqui que é fácil. Se eu não estou em condições, peça ajuda. Que ajuda virá. Peça ajuda a um profissional. Que você será ajudado. Mas saiamos. Vamos à busca do nosso sentido, porque somos as obras, somos o presente. E vamos viver o presente. E o futuro é uma consequência de um presente bem vivido. Então, eu agradeço a todos do Lar Consciência e Vida, da Casa Espírita Consciência e Vida, que nos deram essa oportunidade de estarmos juntos. Meu muito obrigado e desejo a todos muita paz. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de vocês. Espero novamente estar com vocês. Meu muito obrigado e vamos à busca do sentido para a vida. Que assim seja. Amém.